Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, bem-vindos à nossa EBD, 15 de janeiro. Hoje vamos para a lição número 6 da nossa matéria, o controle da língua. Uma matéria que é extremamente útil para o nosso dia a dia. Eu creio que todo o assunto que você vê biblicamente o é, mas nesse ponto de que é óbvio que a gente usa a nossa comunicação literalmente o tempo todo, alguns até dormindo, né? Falam aí. Mas aí você talvez não tenha tanto controle assim, já é outra história. Mas, de qualquer forma, é uma arte espiritual a gente se comunicar bem. Eu não estou me referindo à oratória ou a conteúdo das palavras, ou nada disso, mas como nós estamos vendo, de uma maneira que transmita graça, que mesmo quando tem que tratar de questões difíceis, com pessoas difíceis, né, ainda consegue ser bênção naquele momento. E como eu já falei várias vezes, irmãos, eu não estou nem ministrando nessa aula, nem falando para os irmãos aqui nessa introdução. Deixa eu mostrar para vocês como eu venci na vida. Não, isso aqui é uma luta onde nós estamos juntos e eu acredito que todo mundo. É uma enorme dificuldade se a gente não peca no falar, no mínimo, e outra forma de comunicar que é pensando. Está se comunicando só consigo mesmo, é verdade. Mas você está sorrindo e tudo bem com a pessoa, mas por dentro está matando na unha, né? Então, cabe dentro do nosso estudo também, ok? Vamos orar e pedir a bênção do Senhor sobre o nosso tempo hoje. Deus querido, abençoa, Pai, nossas mentes e corações para que possamos não apenas ouvir a Tua palavra, mas aplicá-la à realidade das nossas vidas e às nossas lutas pessoais nesta área tão importante. Obrigado, Deus, por podermos ter acesso a esse material e sermos confrontados com aquilo que Tu desejas de nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Então, nossos alvos do estudo de hoje, verificar o que a palavra de Deus diz sobre a irreverência. Reconhecer o valor e a dignidade do nome de Deus e do nome de Jesus. Sentir o desafio de evitar toda conversa sensual e as imprecações. Então, o título da nossa lição de hoje é exatamente essa palavrinha que você acabou de ouvir hoje, imprecações omitidas. Eu já vou explicar o que isso aqui quer dizer. Subtema, subtítulo, usando o nome de Deus em vão e conversas imorais. Então, perceba de onde vem essa palavra aí, omitidas. É comum ouvir um bip, né, ser inserido em alguns áudios quando se entende que as imprecações, geralmente neste caso, normalmente palavrões, são inadequadas para a audiência ou até para quem está sendo gravado. Isso é tão interessante que eu estava assistindo uma animação com um dos nossos, com o Joshua ontem, e para passar a impressão de que um bichinho pequenininho desse tamanho era durão, ele começava a falar uma coisa para subentender que ele estava xingando, né? E aí, continua aqui, contudo, isso varia muito. Eu me lembro ainda quando ouvi pela primeira vez uma palavra proibida, digamos assim, ser falada na TV brasileira em horário nobre. Isso porque, como quase todos os padrões da sociedade, o certo e o errado, a noção de decência não é algo absoluto, mas sim relativo. Para muitos, usar de palavras torpes é um recurso aceitável para mostrar que você está falando sério ou que você é durão. Interessante como a honra e o caráter das pessoas não basta. Então, isso é outra coisa que eu acho interessante. Se você assistir determinados programas de época, né, que retratam séculos passados e querem manter um certo decoro, às vezes porque isso acontece, irmãos, não porque necessariamente as pessoas são mais morais do que outras. Na TV, que venhamos e convenhamos, no nosso caso, hoje em dia é majoritariamente americana, qualquer serviço de streaming tem 90% de programas americanos e um tanto aí de asiáticos e tal, e assim brasileiro porque a legislação obrigou, né? Tem que ter agora um pedacinho. Você evita determinadas
cenas e palavras para ter uma audiência maior, porque tem uma recomendação, né? Eu não lembro agora todas elas, mas você vai ser livre para todas as idades, né? E no nosso caso a gente faz programação livre ou maior de tantos anos e assim por diante. Então, de novo, não necessariamente porque eles têm um padrão moral muito alto, mas para ter um alcance maior, eles acabam colocando aí uma certa restrição naquilo que tem lá ou não. Mas às vezes isso não acontece. Quando acontece nessas programações de época que eu mencionei, é tão interessante que você consegue passar seriedade, o ator no caso, com a sua postura, com a forma como ele comunica e tudo mais. Ou seja, não é algo extremamente necessário para a dramaturgia. A gente está falando de ficção, né? Você necessariamente falar um palavrão. Mas, como essa narrativa agrada, a sociedade acaba repetindo e copiando a mesma coisa. E a gente vai ver, não é só sobre esse assunto que a gente vai tratar, como isso é algo que devemos, obviamente, nos manter muito longe. Tá? Bem, usando o nome de Deus em vão na nossa continuação aí no próximo slide. Êxodo 20, versículo 7, não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Este é um mandamento que possui um complemento bem severo. Usar o nome de Deus em vão é definido por Kiel e Delitzsch. Esses nomes europeus são complicados. Como usá-lo usá-lo como um refúgio, isto é, como algo sem valor. Muitas vezes este é o nosso problema em geral, enxergar o Senhor Deus de uma forma menor, humanizada. Usá-lo para uma imprecação, xingamento ou expressão torpe é apenas uma manifestação desse pensamento. Dessa forma, passamos a ver a Deus apenas por um prisma cultural, algo que é exatamente o que cristãos costumam criticar na nossa sociedade. Hoje eu estou sem minha caneta para marcar aqui meus erros de digitação. Cristãos costumam criticar na nossa sociedade. Despersonalizamos o nosso Deus e o despimos da sua grandeza. Para nós hoje, um nome é apenas uma denominação de distinção para sabermos quem é esta ou aquela pessoa. Mas não achamos que a moça chamada Vitória seja realmente sempre vitoriosa, só porque ela tem esse nome, né? Não necessariamente a outra chamada Graça seja uma pessoa realmente graciosa. Contudo, o nome do nosso Deus carrega toda a essência de quem ele realmente é, e isso não pode ser diminuído para a nossa percepção. Eu quero já antecipar, irmãos, eu vou falar um pouquinho isso no caminho, que felizmente nós não temos nenhuma imprecação, né, um popular palavrão em português, pelo menos que eu conheça, que inclua o nome de Deus. Não é verdade em outras línguas, tá? Se não me engano, tem no francês, tem no inglês, você consegue xingar e usar o nome de Deus ao mesmo tempo. Apesar disso, irmãos, o nosso estudo vai numa forma mais ampla e nós vamos tratar também, às vezes, da hipersensibilidade de alguns. Ponto aqui é quando a gente toma algo que deveria ser para nós valioso e transforma em algo banal, em algo do dia a dia, corriqueiro, algo sem valor e, como o texto fala, despreza a pessoa do nosso Deus e aquilo que ele representa para nós, ok? Seguindo. Porém, o nome de Deus tem significado para ele. Ele revela a sua glória e o seu caráter. Quando Moisés o encontra no deserto, ele se apresenta como eu sou o que sou. Êxodo 3,14. Uma expressão que revela sua autoexistência, algo que é único para o nosso Deus. Ele não depende de ninguém para existir. E é interessante, irmãos, que essa expressão é dela que sai o nome, né, o famoso tetragrama sagrado, o nome de Deus, que a gente mais próximo que pode chegar da pronúncia correta dele é Yahweh, porque ela, de tamanho respeito com o nome de Deus, acabou se perdendo a pronúncia correta com o tempo, né? Então, esse cuidado com o nome de Deus resultou isso e vem exatamente dessa expressão de Êxodo 3,14.
Através do Antigo Testamento, vários outros títulos e nomes completaram o entendimento de quem é o nosso Deus. Até mesmo a palavra nome remonta à grandiosidade e à originalidade da pessoa dele. Proclamarei teu nome a meus irmãos. Salmo 22, 22. Isto é, proclamarei para as pessoas o que o Senhor é, sua justiça, sua santidade, seu amor, sua ira, um todo e de forma integral. O sábio escritor usa o nome do Senhor ao lado de uma figura de linguagem, de proteção e segurança. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Provérbios 18, 10. Também Davi escreve que o nome do Senhor permanecerá para sempre. Salmo 72, 17. Tais percepções da realidade nos ajudam a criar um sentimento de dignidade, valor, riqueza e respeito ao nosso Deus. E o seu nome contém tudo isso. Então veja bem, meus irmãos, o que a gente está vendo aqui não é uma coisa mágica da palavra nome. Em nome de Deus, e aí as coisas vão, né, magicamente acontecer. Não é Harry Potter, né? Não é abracadabra. Não é isso. A ideia aqui é de nós compreendermos quem é o nosso Deus e o seu nome é sua própria pessoa. Como o salmista coloca, esse nome deveria ser para nós uma torre segura. Como? Porque quando eu lembro quem é o nosso Deus, quando eu lembro o que ele significa, as promessas dele, ou seja, o todo dele, aí vamos para o texto do salmista. Isso para mim traz segurança. Então, nos momentos de dúvida da vida, nos momentos de insegurança da vida, eu posso lembrar de quem é o meu Deus e que eu não estou sozinho. Então, ontem eu estava falando com aquele pastor querido que eu coloquei no grupo da igreja, né, está na situação com a sua esposa na UTI, e eu acho interessante, mas porque eu já encontrei crentes que se você fala o óbvio, ele se sente ofendido, porque ele é muito sabido, né? Triste saber, inclusive, de colegas meus de seminário que eu fiz isso e quase tive que morder minha língua. Então, com muita cautela, apesar que eu conheço o pastor em questão, né? Eu falei assim, eu sei que você sabe. E aí eu mandei para ele algumas palavras que são óbvias, meus irmãos. Não tem mais nada novo que você possa falar para uma pessoa enlutada, uma pessoa em dificuldade. Tem alguma coisa original que você possa falar? Não precisa ser original comigo, não. Repita a palavra de Deus para mim. Ah, pastor, mas o senhor tem já 300 anos de convertido. Não tem problema, não. É isso que a gente precisa ouvir. Então, como falei, eu já repeti a palavra do Senhor, a óbvia, né, que a gente conhece desde pequenininho para crentes, e não gostou, porque de repente você sentiu que eu estava tratando como um novo convertido, né? Difícil quando o coração do homem se coloca tão alto que nem a palavra de Deus chega lá, aparentemente. Mas, muito pelo contrário, o irmão agradeceu de coração, né, as palavras, porque é isso que a gente precisa, irmão, ser lembrado das velhas verdades que a gente insiste em esquecer, e o nome do nosso Deus, a pessoa dele, precisa estar bem clara na nossa mente, porque é isso que vai nos ajudar a passar no meio do vale da sombra da morte, no meio da tribulação, ou qualquer que seja a situação que eu esteja passando, ok? Contém tudo isso, né, onde eu parei, ok. Isso também ficou demonstrado nos nomes de Cristo, os quais revelam seu caráter, qual seria sua obra e qual o seu valor para a humanidade. Por exemplo, Emanuel, Deus conosco, Mateus 1, 23, trouxe o cumprimento da promessa de Deus de que habitaria no meio do seu povo. Lá no Antigo Testamento, Deus prometeu mais uma vez, né, que seria eu mesmo apacentarei o meu povo. Isso é tão interessante, irmãos. Vê as promessas do Antigo Testamento, especialmente algumas de Isaías, e você vê o cumprimento no Evangelho. Só que detalhe, a promessa lá no Antigo Testamento é o Senhor falando, eu pastorearei o meu povo. Aí você fala no Novo Testamento, Jesus diz, eu sou o bom pastor. Cada promessa você vê com esse cumprimento, né? É uma das ferramentas para comprovar a divindade de Cristo. É exatamente esse paralelo que você pode fazer. Mesmo Jesus, né, o nome Jesus significa Jeová salva, ou salvação de Jeová, aponta para ele como Salvador. E aí você encontra também em Mateus 1, versículo 21 agora, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E além disso, quando fazemos as coisas em nome de Jesus, de novo, não se trata de uma palavra mágica, citar o nome dele. A fé
está no todo que nome significa, e o todo da pessoa e obra de Jesus. É interessante, meus irmãos, que Paulo, quando repreende aquele demônio da menina que fazia adivinhações, né? Ali para Simão, né? O mágico e tal. Ele não usa o nome de Jesus. Já percebeu? Ele simplesmente ordena. Paulo, você não aprendeu? Então, de novo, não tem nada mágico. Eu me lembro uma vez que uma pessoa ficou incomodada porque o outro, então, orou, né? Senhor, tará, tará, nós oramos, amém. Tanto quanto falar o nome do Senhor no final, ou em nome dele, sem entender o porquê está ali, apenas com uma fórmula de terminar a oração, não tem valor nenhum. Você não falar e entender tem total valor. É interessante, irmãos, como as coisas precisam ser relembradas para mim, para nós, de que nós estamos não apenas repetindo formas religiosas, mas absolutamente tudo que nós fazemos, instruído pela palavra de Deus, é claro, tem significado, tem conteúdo, tem substância. É como se a gente fizesse a nossa oração e no final a gente tinha que dar aquela parada em um nanosegundo antes de falar em nome de Jesus, amém? Tivesse aquele flash nos nossos olhos, à frente dos nossos olhos, de quem é essa pessoa, no nome de quem nós estamos orando. Só uma coisa, meus irmãos, você compreende que sem a obra de Cristo, simplesmente não haveria como eu e você chegarmos à presença de Deus? O autor de Hebreus fala, como a gente já bem conhece o versículo, que nós vamos ao trono da graça pelo novo caminho que ele, Jesus, nos abriu por meio do seu sangue. Então, é como se você chegasse em uma festa, ou uma recepção, ou qualquer tipo de reunião, e você se apresentasse só por si mesmo. E alguém na porta dizendo assim, não, você não tem autorização para entrar aqui. Aí você lembrasse, não, só um minutinho. Aí você tira do bolso autorização em nome de... Aí a pessoa, por que você não falou antes? Tapete vermelho, inclusive, para ti. Já está até cá. Muda completamente. É essa a situação. Então, a mágica não está nas letrinhas. Inclusive, é difícil argumentar com o pessoal que são as testemunhas de Yahshua. Conhece, não? O pessoal aí que briga, morre e mata, de que você não pode usar o nome Jesus, porque Jesus é um nome pagão. Tem que usar o nome de verdade do Salvador. Aí você pergunta para um, é Yeshua. Eu pergunto para o segundo, é Yehoshua. Pergunta para o terceiro, é Yahushua. Eu até brinco com isso, quando alguém fala assim, aí eu ponho umas 7, 8 versões, qual delas é a verdadeira? Aí ele opta, né? Não, sei de onde você tirou isso. Eu falei, translitera do hebraico para mim. Aí pegou, né? Que a criatura mal fala brasileiro. Não é nem português mesmo. Aí dá bem se meter, dá pitaco em hebraico. De vez em quando eu ajudo. Eu pego, escrevo em hebraico para a pessoa Jesus, Yeshua. Pronto, aí tá fácil para você agora as letras, translitera. A besteira que eles brigam, irmão, porque o poder não está nas 3 letrinhas. Que basicamente em toda língua moderna são as 3 mesmas letras, só vai mudar a pronúncia. Aliás, não, acho que não. Como é que é Jesus em francês? Sem o S. Ah, que não pronuncia. Pronto, mas escreve igual, tá vendo? Em inglês é a mesma coisa. Jesus, em espanhol, Jesus, e assim vai. Todas as línguas modernas escrevem mais ou menos da mesma forma. Talvez algumas outras, poucas não, e algumas línguas mais que estão sendo alfabetizadas agora, né? O criado alfabeto e tal. Em Yanomami, que vamos mostrar trabalho? Com X no começo? Jesus. Como os pentecostais. Jesus. Brincadeira, irmãos. O irmão que fez essa língua aí, eu sei não. Mas brincadeiras à parte, meus irmãos.
Jesus, Jesus, Jesus. A palavra não é o que importa. Porque, inclusive, alguém pode estar usando esse nome e estar pensando em algo completamente diferente. Mais uma vez, por isso é importante o estudo da palavra, porque eu costumo, inclusive, fazer isso com novos convertidos. A primeira tarefa que eu dou, leia os 4 evangelhos. Antes de qualquer coisa. E mais de uma vez. Porque ela precisa conhecer a pessoa que o salvou. Ela precisa conhecer a pessoa que sempre foi, mas agora precisamente é a mais importante da sua vida. E é conhecendo a pessoa que, em nome dele, se obtém significado, né? E realmente significa alguma coisa, poder, nisso daí. Porque o nome dele, irmãos, continuando aqui, está acima de todo nome, e é o texto tão conhecido em Filipenses 2, 9 a 11. E mesmo as línguas que passaram a vida blasfemando e tomando o nome do Senhor e de Cristo em vão, irão um dia confessar que Cristo é o Senhor e dobrar os seus joelhos. Então, pouco importa, vamos todos chegar no mesmo lugar. Uns vão dobrar, né, com prazer e alegria, e outros com dor e tristeza. O nome do nosso Deus deve ser santificado, e é o que está na oração conhecida como Pai Nosso, ou seja, deve ser separado, tido como sagrado. A oração contém algo que deve estar no nosso dia a dia. No Antigo Testamento, a reverência com o nome de Deus era tamanha que deixava de pronunciar o nome de Deus, com exceção, aprendi outro dia, com exceção do dia de Yom Kippur, o dia da expiação. Com o tempo, a pronúncia terminou por se perder. Mencionei agora há pouco, né? Assim, tomar o nome de Deus em vão indica a nossa temperatura espiritual. Ao usarmos o nome dele em um contexto vazio, negativo, pejorativo e casual, demonstramos qual o valor que ele tem em nossa estimativa. Enfim, alguns chegam a degradar o nome de Deus em último estágio de um coração perverso e presunçoso. Ok? Agora, o que significa, irmãos, falando em termos mais práticos no nosso dia a dia? É aí que a coisa começa a ficar um pouco difícil de apontar limites e padrões. Tá? Vamos lá. Em termos práticos, as opiniões variam sobre o mau uso do nome de Deus. Expressões comuns como meu Deus, Deus me livre, que já se tornaram algo cultural, é vista por muitos cristãos como uma banalização do nome do Senhor. Alguns se incomodam mais com piadas que tratam de forma leviana a pessoa e o nome do Senhor. E ainda há a questão de se usar boas expressões, como aleluia e glória a Deus, de maneira que se tornem frases religiosas e vazias de significado. E ainda em outros países, a coisa se tornou mais séria quando o nome de Deus foi incorporado em, como eu mencionei, palavrões. Então vamos lá, meus irmãos. Eu não desejo que essa lição se transforme agora em uma polícia da boca dos outros, né? Então, você vai ali fora, o chão está molhado, você quase escorrega e diz, ai meu Deus, irmão, acabamos de ouvir na EBD, e você já está aí, usando o nome de Deus de novo. Senhor, tem misericórdia, você já vai se afastando, pensando que o raio vai cair no irmão. Eu não quis pular essa lição, meus irmãos, porque eu acho que é importante falar sobre isso, mas apenas tomemos cuidado com, né, o legalismo e o exagero. Da mesma forma, irmãos, que eu já ouvi uma situação em que a pessoa fala assim, né, dentro da igreja, aconteceu uma coisa horrível, ai, Nossa Senhora. Aí outra pessoa, irmão, não foi liberto ainda? Você acha realmente que aquele querido irmão vai para casa e você deu uma vela para a Aparecida? Pelo amor, irmãos, né? Aí já ia falar, pelo amor de Deus, tá vendo? Você acha realmente que a pessoa, porque disse, Nossa Senhora, está, né, pensando, ó Mãe de Deus, rogai por nós. Virou algo, eu prefiro não usar, realmente não prefiro não usar. Mas eu não vou cair matando, se não posso até brincar com o irmão, né? Como eu já brinquei, a pessoa, Nossa Senhora, eu continuei a reza, depois brincando com o irmão, desde que a pessoa entenda realmente que a gente está brincando, né? Porque, de novo, é algo cultural, a gente acaba brigando por coisas como, por exemplo, o pessoal do templo, né? Eu prefiro não chamar isso aqui de igreja.
Mas eu não vou arrancar sua cabeça se eu dissesse, pastor, tem a chave lá da igreja? Irmão, não é igreja. Igreja somos nós. Aí você fica dando aula de eclesiologia para a pessoa e tal. Porque isso é passar a testar de burrice, desculpa, porque a língua ela é dinâmica. Como eu falei, inclusive, na mensagem de domingo, na Bíblia não existe nenhuma ocorrência de igreja como prédio, nenhumazinha. Sempre será a igreja local. Quando fala, por exemplo, a igreja que está em Roma, é uma igreja local. Mas quando fala a igreja de Cristo, é a igreja como um todo, né? A igreja, esse é o termo teológico, irmãos, é a igreja universal, tá? Isso aí é uma usurpadora. Eu estou falando da igreja universal, teologicamente falando. São os dois únicos significados que você tem na Bíblia. Por quê? Porque só no quarto século que os cristãos começaram a se reunir em prédios e a cultura começou a chamar aquele lugar de igreja. Agora eu vou brigar por causa disso? Eu vou discutir por causa disso? Eu prefiro não usar, meus irmãos, por uma questão didática. Porque ajuda-nos, inclusive os novos convertidos, a fixar de que o que importa somos nós, são vocês, são as pessoas. Esse prédio, inclusive, aqui nem é nosso. Se a gente tiver que entregá-lo, não muda nada na identidade da comunidade Batista Videira. E, eventualmente, a gente vai construir no nosso terreno a nossa nova sede, que é a palavra que eu prefiro utilizar, né? E também não gosto de usar a palavra templo, porque, de novo, o meu problema, irmãos, com essas palavras é que a gente remete a esses lugares uma religiosidade, uma pseudo-santidade que não tem eco nas Escrituras. Não, pastor, isso não acontece. Acontece sim. História verdadeira. 23, 24 anos atrás, eu estava em uma reunião de pastores e mencionei que para nosso ministério anterior, certo? Nosso desejo era construir uma quadra multifuncional, onde nós teríamos o culto no fim de semana, e na quarta-feira, né, que era o culto de oração, e durante a semana poderíamos, né, os jovens da igreja jogar futebol e fazer atividade com as crianças no IBF, tarará, tarará. Aí o irmão, detalhe, a quem eu respeito profundamente, homem de Deus sério, né, virou naquela reunião e disse para mim assim, mas o que o irmão vai fazer com aquele versículo que diz, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus? O que ele estava dizendo? Que jogar bola na quadra que a gente cultua estava profanando o templo. E aí eu, com bastante respeito, falei, meu irmão, o que eu vou fazer com esse versículo, como bom dispensacionalista, deixar lá no Antigo Testamento, aonde ele pertence. Porque o templo foi destruído em 70 depois de Cristo, nunca mais foi construído. E um prédio de reunião de igreja não é templo. Mas tem essa mania. Inclusive, várias igrejas colocam na frente do seu prédio Templo Batista. Já viram isso? Eu não gosto. Agora, de novo, eu vou arrancar a cabeça de alguém, criar um cavalo de batalha, né, vou fazer uma campanha contra isso. Meu amigo, desde que você não me incomode, faça o que você quiser da vida, né? Chame o que você quiser e tal. Porque o problema não é esse, meus irmãos. E voltando nossa pequena digressão aí, mas voltando, da mesma maneira, esse irmão chegou, né, saiu aqui do ar-condicionado, né, bonzinho, e aí quando sai daqui, perto das 11 horas, né, o sol já se animou com o dia. Meu Deus, que calor. Irmão, acabamos de vir de uma lição da EBD que falou, e não é isso, não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo, meus irmãos, é que a gente seja mais cauteloso e pense em como temos nos procedido. Porque é verdade, sim, tem irmãos que são extremamente, eu vou usar a palavra sensível, para não usar outra, com essa questão. E, além disso, tem essa última parte que foi colocado. A gente começa a usar termos que contêm o nome de Deus como aleluia, e o outro, obviamente, que tem, que é glória a Deus, de uma maneira banal, só lhe deu glória, né, se quiser ser mais reformado, como se fosse uma coisa sem... não. Uhul! Glória a Deus. O mesmo valor, e não é. A expressão é uma expressão de gratidão a alguém específico, que deve estar na nossa compreensão, no nosso entendimento daquilo que está acontecendo ali. Bem, no final, o ponto principal é o nosso coração. Mesmo que precisemos estar atentos à sensibilidade de outros irmãos. Qual a motivação do nosso coração? O uso despropositado e banalizado
tem afetado como enxergamos a dignidade do Senhor? Como entendemos o seu valor e importância? É isso que quis dizer, meus irmãos, a nossa vigília, se eu não me engano, a gente começou lendo o Salmo 13, né? Na meditação inicial, e eu mencionei que os irmãos estavam sentados, podiam ficar sentados, sobre esse hábito que algumas pessoas têm, que, de novo, eu respeito, mas o problema é quando se torna uma coisa até um pouco legalista, né? Irmãos, vamos nos colocar de pé, porque é de pé que nós lemos a palavra de Deus. Dá vontade de perguntar para a pessoa, em casa, quando você faz sua leitura diária, você fica em pé também? Ou é só na igreja que é falta de reverência? Não há problema nem ficar de pé e nem ficar sentado. Se é apenas algo, porque naquele momento você quer os irmãos de pé mesmo para fazer a leitura, ótimo. Mas se você acha que é mais espiritual de uma forma do que outra, você não está entendendo o significado nenhum das coisas. A gente não pode atribuir significado onde absolutamente necessariamente não há. Há apenas uma prática que pode ser observada ou não. E a gente acaba criando essas formas religiosas que a gente tem que tomar muito cuidado, quando, no fundo, o mais importante é o meu coração. Eu não estou exagerando, irmãos. Tem crente que tem paranoia até... Já me perguntaram, tem uns anos de ministério que a gente acumula cada história, né? Tudo bem que a pessoa não era relativamente novo convertido, era compreensível, perguntou se podia orar sem camisa. Um homem, né? Eu falei, lá na frente? Não, na minha casa, no meu quarto. Eu falei, meu irmão, pode orar até no vaso, tá? Aproveita aqueles momentos e tal. Essa religiosidade que as pessoas criam, meus irmãos, ao redor do nosso relacionamento com Deus, é estranha. Vem de raízes religiosas mesmo. Então, é interessante porque isso acaba criando certas paranoias na cabeça da pessoa. Até por isso que eu acredito que alguns bons anos atrás, as pessoas categorizavam o relacionamento sexual como uma coisa suja, uma coisa vergonhosa. É como se naquele momento, né, Deus falava assim, com licença, que eu vou me retirar do quarto. Quando o casado, está fazendo exatamente aquilo que ele criou. E que dedicou um livro, inclusive, para falar sobre isso. Não, pastor, Cantares é sobre o amor de Deus com Israel. Vai nessa. Não. Acho que você não está lendo direito o texto bíblico. Então, a gente precisa entender, meus irmãos, que o Senhor ele não se afeta pelas coisas que nós nos afetamos. Essas sensibilidades humanas estão muito abaixo de quem é o nosso Deus. Mais interessante, irmãos, que às vezes as pessoas se incomodam, por exemplo, você vai orar sem camisa ou com camisa, você vai ler a Bíblia de pé, ou sentado ou deitado, plantando bananeira. Mas, de novo, olha ali, ó. O ponto principal é o nosso coração. Porque o nosso cuidado, irmãos, é não repetirmos o erro dos fariseus. E não tem expressão melhor do que sepulcro caiado. Está com roupa de crente, né? Até com sandália parecendo dos tempos de Jesus, ó. Mas o coração podre. Coração rancoroso, coração julgativo, o coração, e aí você pode colocar, né? Não adianta nada. Absolutamente nada. Cantar bonito, pregar bonito, orar bonito. Então, mais importante do que toda essa capa de aparência, nós temos a convicção de um coração quebrantado, de um coração que reconhece sua pecaminosidade, um coração que realmente depende do Senhor. Ok? Vamos falar agora, irmãos, dessa segunda parte um pouco mais, até mais grave, que é a conversa imoral. Aí eu acho que a gente precisa tomar mais atenção do que na primeira parte. Ok? Expressões imorais e sensuais não são compatíveis com a nossa nova vida em Cristo. Palavras, frases, histórias e piadas que trazem imoralidades claras ou de duplo sentido
são explicitamente condenadas pelas Escrituras. E convenhamos, boa parte da sociedade, por boa parte da sociedade. Leamos o texto de Efésios 5, vai estar projetado, irmãos, é um texto longo, mas é importante que a gente leia, e obviamente eu não vou fazer uma exposição desse texto, mas preste atenção, porque isso aqui tem a ver, vamos lá, com o que fazer agora com toda a doutrina, capítulo 1 até o capítulo 3, né, que eu recebi. Qual é a prática de vida? Entre elas está isso que Paulo vai falar aqui. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Veja bem que Paulo não está falando apenas da prática, certo? Como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Pausa. O que o nosso texto está dizendo, meus irmãos, não é que ao praticar tais coisas você perdeu a sua parte no reino de Cristo e de Deus. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que aqueles que não têm parte no reino de Cristo e de Deus agem, vivem, acham legal isso daí. Não seja como eles. O texto está trazendo um contraste. Eu estou destacando isso porque eu tenho certeza que vários aqui já interpretaram dessa maneira esse texto. Então o texto não está falando de perda de salvação, porque tal coisa não existe. O texto está falando de que, uma vez que você foi removido desse meio, por que você está vivendo como a sua velha vida? Paulo faz isso um monte de vezes em várias cartas. Ele descreve o comportamento das trevas para que a gente se reavalie dizendo assim: onde tu estava com a cabeça? O que eu estava pensando? Porque eu que fui tirado da morte, estou vivendo como um morto. Porque eu que fui tirado das trevas, estou vivendo como alguém delas. Ok? Versículo 6. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participe com eles dessas coisas. Porque outrora, aí, vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participe das obras infrutíferas das trevas, antes exponha-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Nossa crescente condescendência, ou seja, tolerância, aceitação para com a conversa imoral, é tanto algo interno quanto externo. Vem de um reflexo de nossa natureza carnal, mas também de uma tremenda carga de influência imoral de nossa cultura e sociedade. Então tem o inimigo interno e o externo. Fica claro ao observador da história como o avanço da mídia, visto por muitos como um grande progresso, foi um retrocesso nos padrões de moralidade e ética. A cada segundo, nossa concupiscência, pecaminosa obviamente, encontra alimentos podres na internet, na TV, em praticamente todo lugar. O resultado é o esperado. Contaminação. Atenção, papatango. Mayday. Isso. Então, meus irmãos, existe um processo de sensibilização em nós provocado pela cultura. Esse processo tem um cúmplice, como eu mencionei, que é a nossa própria carnalidade. Você quer ver só? O Exorcista, 1972, se eu não me engano, 4, nem lembro. No cálculo que eu lembro. Mas o filme eu assisti muito tempo depois. Beleza. Alguém já viu algum documentário ou alguma reportagem sobre o que aconteceu quando o Exorcista chegou nos cinemas? Eles colocaram ambulâncias de plantão do lado de fora dos cinemas. Nos Estados Unidos, é claro. Tinha pessoas que saíram no meio da sessão, passando mal, desmaiando, vomitando. Aí você deve estar pensando assim, hã? Quem é que já assistiu O Exorcista? Você que não levantou a mão porque acha que é pecado, está perdoado, porque é só um filme. Eu devo ter assistido já umas 5 vezes, pelo menos. Você já praticou também, né? Eu também. Esse é outro ponto. Agora, eu lhe aconselho, não leia o livro, porque é 30 vezes pior do que o filme. Agora,
Você consegue imaginar, há quase 50 anos atrás, as pessoas passando mal num filme em que você claramente vê assim, esse efeito especial aí ficou meio ruimzinho. Essa sopa de ervilha aí tá hoje, né? Por quê? Porque existe um processo de dessensibilização das coisas. Eu ia mencionar a questão de morte no cinema, mas esse é um caso do Exorcista que você tem um fato estudado da reação das multidões diante daquele filme. Pula 40 anos, O Exorcismo de Emily Rose, se eu não me engano é esse o título do filme. Não tinha ambulância lá de fora do cinema, e o filme é muito pior nos efeitos especiais, eu quero dizer, né? Torcer o corpo da atriz, fica parecendo uma aranha. E detalhe, eu já vi endemoniado fazer isso. Alguém teve o consultor do filme que deu a consultoria direitinho. Eu já vi endemoniado parecer dobrar a coluna igual uma cobra, passar no meio das cadeiras da igreja assim, que você não sabe como que ela está desafiando as leis da biologia dessa maneira. Então, ninguém passou mal no segundo filme. Por quê? Porque as multidões estão dessensibilizadas. Da mesma forma, as pessoas ouviam no rádio, há 50, 60 anos atrás, uma narrativa de morte e assassinato, ficavam horrorizadas. Hoje, fulano mata 5. Coisa horrível, né? Próxima notícia. Foi descoberto, muda totalmente o tom da reportagem, a vida segue e a gente não está nem aí. Outra. Acho que o nome dele é Orson Welles. Foi ele? Ele leu sobre a invasão do mundo por alienígenas no rádio na década de... Agora eu não lembro se é 40 ou 50. Um monte de gente ligou para a polícia apavorada. Você vê o nível de impressionabilidade que a humanidade tinha na época. Ele estava lendo um conto. Orson Welles, se não me engano, é autor de Guerra dos Mundos, que virou filme, né? Com Tom Cruise, agora, né? Porque tem uma versão antiga. Entendeu? Você está lendo uma ficção e o pessoal está apavorado, ligando para a polícia, arrumando mala, não saber para onde vai, onde se socorre. Hoje, sério, se alguém começa a ler isso aí, você não começa assim... Pior se fosse verdade. De verdade, a gente ia sendo invadido por alienígena. Tudo ia ficar assim... Legal se o pessoal está falando. Vai até descobrir que fosse verdade, né? Não que vai acontecer, é claro. Mas o ponto é... A gente está sendo dessensibilizado. O que isso tem a ver com o nosso estudo, irmãos? Tem tudo a ver. Tudo. Porque a dessensibilização, irmãos, não significa que você não está sendo afetado. Hanseníase. Lepra, né? Como é que hanseníase começa? Você, inclusive, alguns postos de saúde tem lá um alerta, né? Se você, por exemplo, teve uma batida, um corte em algum ponto do seu corpo, você não sentiu nada, procure urgentemente um médico. Porque a área de dessensibilização significa que você provavelmente está desenvolvendo algum tipo de hanseníase. Claro, pode ser um problema neurológico também, mas esquece isso aí. Então, aí o ponto é, deixou de cortar? Não. Deixou de sangrar? Não. Você só não sentiu. Isso é extremamente figurativo, irmãos, para nós entendermos o que acontece com nossa alma, com nosso espírito, se você preferir, nossa mente. Quando a gente não percebe mais a influência do pecado e, pior ainda, a prática dele. Significa que as nossas terminações nervosas espirituais já foram cauterizadas. Eu não estou sentindo mais a influência que está chegando a mim. E aí, meus irmãos, seguindo, como cristãos, e é o que eu vou falar agora, temos sido passo a passo amortecidos em nossa sensibilidade. Amortecidos. O que levantaria protestos décadas atrás é motivo de risos nervosos e constrangidos diante de como ficamos entre o gostar e o detestar diante daquilo que ouvimos ou assistimos. Certa vez ouvi um professor falar sobre o valor do controle remoto para poupar as nossas mentes de determinadas cenas. Para o meu espanto, ouvi de um colega como aquilo era algo exagerado e, entre aspas, muitas aspas,
puritano. Entendeu? Nosso professor falava sobre o valor de estar assistindo televisão, deixa o seu controlezinho remoto do lado. Uma maravilhosa invenção da modernidade, para você ter a possibilidade de pular determinadas cenas. E um colega achou aquilo exagerado e algo muito puritano. Eu detestei principalmente o uso da palavra, porque isso não tem nada a ver com a palavra puritano. Bem, creio que nos enganamos quando achamos que podemos ser meros observadores de impurezas que não são estranhas à nossa carne. Isto é, como observar algo que, no fundo, apela para os nossos instintos pecaminosos e não ser afetado por aquilo. O fato é que, na sociedade de hoje, estamos perigosamente vulneráveis à entrada da imoralidade e da impiedade em nossos lares. E, de forma óbvia e trágica, esta entrada tem uma correspondente saída, tal como diz o ditado na programação de computadores. O lixo que entra, o corretor é um traidor, né? O lixo que entra é o livro que sai. Vocês, quando forem ver no vídeo, vai estar com isso. É verdade. A irmã falou, às vezes é assim mesmo, é verdade. A pessoa só se alimenta de lixo. Quando vai escrever, escreve lixo. É verdade. Mas o ditado é outro, mas o lixo que entra é o lixo que sai. Garbage in, garbage out. Não tem como, meus irmãos. Tem como. Da mesma forma, uma vez uma pessoa me perguntou, vários anos atrás, nossa, pastor, eu gosto tanto do seu perfil na internet. Como é que onde você acha conteúdo para tudo isso? Aí eu pensei cá comigo, assistir novela. Vem da onde você se alimenta, do que você lê. Eu tenho o costume, meus irmãos, coitado do meu computador, ainda bem que ele, que não é meu na verdade, né? Que ele tem capacidade de memória. Quando eu acho algo interessante na internet, eu não tenho tempo no momento, eu abro a aba, vou abrindo as abas, eu tenho umas 30 abas assim. E aí, depois dos meus estudos, um tempo livre, uns compromissos e tal, eu dou uma parada para ler uns 4, 5 ali, daqueles estudos, daqueles textos, né? Porque é aí que você vai aprendendo. Pastor, mas eu queria, mas hoje é tão ruim, está tudo em inglês. Google Tradutor, meu amigo, não tem desculpa. Não é perfeito? Não. Mas eu já li um texto que precisava ler em russo. E eu só sei vodka. Eu sabia falar obrigado, mas acho que eu esqueci. Né? E Putin, né, o presidente. Eu não sei falar russo. Então, Google Tradutor, não precisava ler aquele texto. Tem mistério, não tem desculpa, não tem nada. A internet, irmãos, é uma fossa de podridão, mas também é um armazém de recursos. Infelizmente, é as duas coisas. Então, hoje você tem conteúdo para um evangelismo, para um aconselhamento. Porque talvez você esteja pensando assim, né? Isso é coisa para o pastor, porque ele tem que falar. Não, irmãos. Todo crente tem que falar da sua fé. E a sua fala da sua fé será substanciosa, com conteúdo, dependendo de como você tem se alimentado. E em tudo na nossa vida, isso vai acontecer, inclusive, tema do nosso estudo, se você tem alimentado sua mente de coisas ruins. Meu pastor faleceu ano passado, retrasado. Ele nos contou essa história que eu já contei para os irmãos. Ele trabalhava na Infraero, acho que contei até nessa matéria já, em que ele estava um tipo de social lá, uma recepção dos funcionários, né, todo mundo ali, um salgadinho, tomando refrigerante e tal. Ele estava numa roda discutindo algumas coisas sobre a empresa e tal. Aí chegou um colega, e só tinha homens, e ele falou assim, deixa eu aproveitar que não tem nenhuma dama aqui, vou contar uma piada que eu acabei de ouvir e tal. Aí o meu pastor falou assim, mas uma piada pesada? Aí ele, uma piada suja? Ele, então, com licença, não tem nenhuma dama, mas tem um cavalheiro. Eu conhecendo o meu pastor, o pastor Antonino, eu sei com a doçura que ele falou isso. Eu dificilmente teria a mesma doçura de falar isso, mas sou mais pé no peito, digamos assim. Mas com certeza ele falou de uma forma bem tranquila e se ausentou. Por quê? Para que eu quero alimentar minha mente que já não presta, tá? Desculpa, mas a sua também não. Com mais porcaria. E é incrível, meus irmãos, está em tudo quanto é lugar. Não precisa de uma roda de amigos para alguém chegar. E o mais interessante, foi até engraçado lembrar disso, você lembra da época em que essa história só funcionaria se fosse uma roda de homens? Esse tempo acabou.
Fui buscar as filhas de um irmão antigo da nossa igreja na porta da escola. Filhos do irmão Wilson, lembra dele? O irmão antigo, gêmeas. Ele foi viajar, né? Pediu essa ajuda, deixar na casa de quem estava tomando conta. Fui buscar as meninas pequenininhas lá e tal. Tinham 11 anos, 12 anos. E estou lá na porta da escola, né? Aí lá um grupo de meninas. Meu amigo, parecia um grupo de... O pessoal brinca que marinheiro tem boca suja, né? Parecia um grupo de marinheiros. Fiquei... Porque quando eu era pequeno, irmãos, homem, rapaz, a gente não falava... Nossos colegas de rua, não falavam, chegava um adulto, todo mundo virava anjo. Já mudava. Menino. Passados 4, 5 décadas, estou lá do lado, né? Ainda não tinha tantas cães como hoje, mas claramente um adulto, um senhor, e lá estão as duas bocudas, lá 3, 4 bocudas, falando coisas que arrepiou até o pelo da planta do pé. Para onde vai a nossa sociedade, irmãos? Porque não está indo melhor. A promessa de progresso, a promessa de melhoria, né? Que os antigos falavam, com a ciência, e com a tolerância, e com o crescimento, lá, saindo das amarras da religião, não é isso que os antigos falavam, os filósofos? Aparentemente não funcionou. Muito pelo contrário, meus irmãos, quanto mais longe a sociedade tem ido daquilo que eles chamam da moralidade judaico-cristã, pior está ficando. O Carman, que era um cantor americano que faleceu ano passado, retrasado, né? Ele tem uma música que ele falava que a oração saiu e as drogas entraram. Na música ele fala exatamente isso. Quando proibiram a oração em escolas públicas dos Estados Unidos, 50 e pouco, né? Bem lá atrás. Olha, década de 50. Era incômodo que se orasse nas escolas. Engraçado que no Brasil ainda se aceita isso, certo ponto, né? Em reuniões. Eu já estive em reunião de escola, que o pastor está aqui, vai fazer uma oração, o pessoal aceita, tal, ninguém se ofende. Mas o politicamente correto avança. E logo, logo, a gente chega lá, infelizmente, onde a sociedade vai de novo progredir por uma tolerância. Não pode orar, porque você é crente. Vai que um budista não gosta. Vai que o shintoísta não gosta. Vai que o muçulmano não gosta. Vai que o ateu se sente ofendido. E à medida que vão excluindo, irmãos, Deus da sociedade, o padrão vai junto. A gente vai falar isso daqui a pouquinho. Esse é uma para mim, um dos melhores argumentos contra o ateísmo. Ao ateísmo é impossível impor padrões morais. Sem um norte, sem um ponto fixo, você não tem como definir o que é certo e o que é errado. Você precisa de um ponto externo à humanidade, e esse ponto é Deus. É por isso que o certo e errado, a gente começou falando sobre isso aqui no nosso estudo, irmãos, varia tanto. Porque você simplesmente não tem como afirmar categoricamente que algo é certo ou algo é errado, sem o padrão de moralidade e justiça do nosso Deus. Vamos falar, meus irmãos, sobre orientação para uma conversa pura, seguindo aí. Deus traça uma linha explícita e irremovível na areia do deserto moral da atualidade. Aos Efésios, que viviam em meio a uma cultura repleta de imoralidade, Paulo disse que a imoralidade nem sequer deveria ser mencionada entre os crentes. Efésios 5:3, que acabamos de ler. E que literalmente até mencionar é vergonhoso. Paulo compila uma lista de obscenidades, conversa fiada e piadas grosseiras como coisas que devemos evitar. Verso 4. Obscenidade significa literalmente qualquer coisa que se opõe à pureza ou à moral. O seu antônimo no grego significa aquilo que é bom, moral ou belo. Palavras, expressões, histórias e conversas que se opõem aos padrões divinos de pureza e moral estão fora dos limites. Nossa novidade em Cristo exige palavras puras, morais e belas. Alguém pode questionar por que tais padrões só servem se forem os divinos. E aí onde eu estava... Antes de chegar lá, meus irmãos, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Deixa eu explorar isso aí no final. Aproveitar que o slide acabou.
Como é que eu coloco isso, irmãos? Eu creio que, como cristãos, a gente deve sempre mirar a excelência. Então, não me entenda mal, mas nossa forma de falar não deve ser apenas desprovida de obscenidades. Não é só não fazer o que é ruim, mas primar pelo melhor. Quando eu vejo, às vezes, cristãos que não ligam para se esmerarem em falar melhor, em escrever melhor, achando que isso é simplesmente uma tarefa acadêmica, é para quem vai viver a vida dessa maneira. Eu percebo, meus irmãos, que a gente não compreende que Deus nos deu a linguagem, a comunicação, inclusive para nós passarmos verdades. E ninguém está aqui atribuindo espiritualidade A, B ou C, ou nesse nível ou naquele, porque você fala ou não fala bem. Não é isso. Mas poder comunicar-se bem, meus irmãos, é uma ferramenta tremenda para poder ser compreendido e poder comunicar melhor as verdades de Deus. Quando eu era mais novo, eu ainda falava ainda mais enrolado do que eu falo hoje. Eu sei, eu falo um pouco rápido, mas era muito pior. E quem me apontou isso foi exatamente meu pai. Aí ele fala assim, olha, muito que você fala se perde, porque não dá para entender. Vai ser uma batata na boca, às vezes parece que você não está com a boca aberta. Eu falei, e obviamente você não gosta desse tipo de coisa, porque isso é o que como você faz, né? Não tem exatamente você virar uma chavezinha. Aí ele passou um simples exercício que, orgulhosamente, eu só fazia quando ele não estava perto, quando dar o braço a torcer. Botar um lápis na boca, não um lápis na caneta, mas e ler longos textos. Para aprender, é tipo uma fisioterapia bucal, lingual, sei lá. Deve ter outros exercícios até melhores, mas meu pai não é formado na área nem nada, mas me ajudou tremendamente. E eu comecei a prestar atenção. Por quê? Vou passar a vida falando. Como eu posso não ser compreendido? E acredite, meus irmãos, ele mesmo falou, melhorou muito. Por quê? Porque cristãos devem primar pela excelência em tudo que você faz. Mas eu vejo, meus irmãos, que a comunicação, olha aí, nossa novidade de Cristo exige palavras puras, morais e belas. Pura, moral e bela não é apenas não falar palavrão, não é apenas não falar coisas indecentes, mas nós nos comunicarmos bem. Inclusive com conteúdo, com variedade, fazendo as coisas que você precisa comunicar ser compreendidas na maior extensão possível. Queria aproveitar para dar esse parênteses para nós aqui, irmãos, porque a gente vive num mundo que caminha no contrário. Especialmente, irmãos, quando os governos são progressistas. Entenda, progressista é um nome bonitinho de esquerdopata, tá? Ele é progressista, porque nós conservadores somos retrógrados. Entendeu? Como é que a narrativa é interessante? Eles querem transformar a língua cada vez mais uma coisa burra, nivelando por baixo. Eu não estou me referindo, meus irmãos, a uma evolução natural da língua, aonde vossa mercê acabou se corrompendo para vós mercê e virou você. O você é uma coisa brasileira, não sei se você sabe disso. Você não ouve as pessoas falando você em Moçambique, em Angola, em Portugal. Isso é uma corruptela do vossa mercê no português brasileiro, certo? Não estou me referindo a isso que levou décadas para acontecer e foi uma coisa natural. Eles querem forçar uma linguagem, o contrário da linguagem culta, coloquial, como regra. Pode pesquisar. Alguns aqui estão balançando a cabeça porque já viram isso no seu meio de trabalho. E uma coisa na canetada. Agora vai ser assim. Irmãos, eu não gosto nem do acento que tiraram de assembleia e ideia. Para quê? É tão trabalhoso você aprender uma coisa dessa? Outro dia, agora confesso que eu nem sei, vou pedir ajuda. Não tem mais acento, pôde?
Tem, né? Porque eu li que agora, Google não é confiável, é claro, que era opcional. Gente, como você sabe se uma frase está falando do pode ou pôde? Exatamente, o tempo. Mas logo alguém vai dizer assim, não, mas isso dificulta para as pessoas. E aí, pronto. Aí você pega um texto, meus irmãos, sério, você não sabe se tem pé nem cabeça. Alguns dos textos do nosso devocional tiveram que ser reescritos. A essência está lá, do que o autor quis comunicar. Mas alguns tiveram que ser reescritos. Quem são os autores? Pastores. Mas eles são fruto, meus irmãos, de um sistema educacional que, de novo, nivela por baixo. Há muito tempo, passa sem nota. Pelo menos no setor público. Né? Eu não sei se outros países fazem isso, mas o Brasil faz. Eu quero o lema mesmo, ninguém deixado para trás, ninguém fica para trás. Eu não tinha um tema, um slogan tão bonitinho, né? A pátria educadora é pior ainda. Esse tema aí não educa nada. Aí você vê gente chegando na nível de universidade, meus irmãos, que não tem a mínima condição de chegar lá. Não, pastor. Passou no vestibular, tem condição. E precisa? Irmão, você paga R$150, você faz uma faculdade hoje, não importa se ela presta ou não presta, pode, você vai sair com canudo. O ponto aqui, meus irmãos, é que, para mim, eu creio que Deus se importa, sim, com a beleza. Não. A maior parte das artes modernas são lixo. Tem beleza nenhuma. O belo é perceptível. Não está apenas nos olhos de quem vem, não. Isso é coisa que eles escreveram para justificar. Outro dia venderam um pedestal vazio, por sei lá quantos centenas de dólares, $1.000. Porque a arte era invisível. Gente, aonde vamos chegar na idiotice da humanidade? E a história do vaso que foi esquecido no meio do museu pelo pessoal da manutenção e tinha um monte de gente olhando. E filosofando sobre o significado daquela obra, até que veio o cara de um macacão jumpsuit, né? Um macacão, roupa de trabalhador inteira, né? Com a escada e olhou, pegou o vaso e seguiu adiante. Ele estava fazendo manutenção no banheiro. Ele só deixou para ir buscar a escada. Isso é o tamanho, mesmo. Eu vejo por trás disso, meus irmãos, uma demonstração de como o homem está numa espiral de cauda, cada vez mais longe dos padrões que Deus colocou para nós. E aí a comunicação entra nisso aí também. E quando você vai baixando o nível, tem um texto de um autor que diz assim, logo estaremos nos comunicando em grunhidos. Porque vossa mercê virou vós mercê, aí virou você, aí virou VC no chat. Daqui a pouco o pessoal vai estar assim. Porque acabou, só tem 2 letras, sobraram só isso. Pessoal, vocês gostam, né? Olha, nós paramos. E belas. Moral e bela. Como disse aquele meme. Bem, seguindo, alguém pode questionar por que tais padrões só servem se forem os divinos. Padrão de certo e errado, me refiro, né? A razão é simples. Apenas estes possuem firmeza, objetividade e imutabilidade. Os padrões meramente humanos mudam segundo o gosto e a conveniência das eras. Basta lembrar que a prostituição foi um dia praticada lado a lado com as religiões, claro, pagãs, e visto como algo normal e aceitável. Dificilmente os casados hoje encarariam com tranquilidade tal prática. A pessoa, que cena é essa? Aonde você está indo? Estou indo ao templo de Adonis. Tem um prostituto cultural lá. O cara é uma bênção. É inimaginável uma situação dessa. Prostituição cultural, meus irmãos, era a norma da sociedade. Isso vinha junto com a sua oferta. Inclusive, você ainda tinha a desculpa esfarrapada de que, não, fulano não foi no prostíbulo, no bordel. Ele foi no templo. E essa era uma das razões principais por que o povo de Israel sistematicamente caía em idolatria.
Não era só, meus irmãos, eu prefiro adorar um Deus que eu posso ver. Não. A gente explicou isso na exposição de Juízo. Havia um componente de corrupção sexual intrínseco naquilo que acontecia. Enfim. O que diz o padrão quanto a isso não mudará novamente. Na verdade, não é o que, meus irmãos? É quem? Quem diz que o padrão quanto a isso não mudará novamente nas próximas décadas? Nada pode garantir isso porque a verdade líquida da sociedade impede um padrão fixo e confiável. Somente as Escrituras provêm isso. Eu gosto muito de ficção científica, irmãos, e apesar de não acreditar absolutamente, de forma alguma, que existe vida em outro planeta, qualquer coisa assim, né? Eu gosto, eu sou fãzoca de Star Trek e já assisti tudo que existe. E tem outros programas que exploram a mesma coisa. O que eu acho interessante, irmãos, é que como eles estão todos posicionados no futuro, 2, 3 séculos no futuro, às vezes até mais, eles têm dificuldade de acompanhar as mudanças do tempo real. Por exemplo, Star Trek começa na década de 60. Diz, inclusive, que o corpo mais velho a ter orbitado o planeta foi o William Shatner, né, que é o Captain Kirk da série original, porque ele foi ao espaço literalmente agora, aos quase 90 anos de idade, numa nave do dono da Amazon, né? Foi dar uma voltinha no espaço, o Bezos, né? Então, o William Shatner foi o corpo mais velho a ter orbitado o planeta Terra. E quando você tem isso na década de 60, o que está acontecendo na década de 60 no mundo? Não está acontecendo o que está acontecendo hoje. Por exemplo, você não vê no Star Trek da década de 60 o problema de gênero, ou transgênero, problema trans, whatever. Enfim, né? Você não tem. Porque ninguém falava de uma coisa absurda dessa. Ninguém falava dessas coisas. Na verdade, você não tem sequer homossexualismo. Porque, obviamente, já existia, isso existe desde a Roma Antiga, ou até antes, na verdade, mas você não via a agenda LGBT sendo empurrada o tempo todo, né? Aí você passa agora para as novas séries no mesmo tema, que teoricamente está acontecendo lá só algumas décadas depois do que está acontecendo no Star Trek original, e todas as agendas estão lá. Aí eu pergunto, passado mais 50 anos, né? Porque assim, irmãos, é uma galinha dos ovos de ouro que eles nunca vão parar de ganhar dinheiro em cima, né? Vão sempre criar novas séries, spin-offs, que a gente chama da série original, ok? O que vai acontecer quando a nossa sociedade piorar ainda mais e eles quiserem retratar isso no futuro? Vão ter que de novo inventar alguma coisa para inserir as narrativas sociológicas lá. Por quê, meus irmãos? Porque eles não têm um ponto fixo. Agora, olha que diferença. Se você pegar uma série de ficção, acho que a mais antiga que eu assisti foi década de 60, um filme de ficção cristão. Os padrões estão lá. Aí você pega uma série agora da década de 90, como Prova de Fogo, A Virada, as produções daqueles irmãos lá, né, esqueci o sobrenome deles, que são muito boas a propósito. Os padrões são os mesmos. Vocês estão notando a diferença? Você tem uma série de ficção produzida na década de 60 e agora uma produzida agora sobre o futuro, e eles ficam perdidos. Qual o padrão? O que a gente tem que falar, o que a gente não tem que falar, o que é politicamente correto, o que é politicamente incorreto? E agora, você não pega uma série cristã, não importa a década que seja feita, porque o padrão, a minha Bíblia aqui, é o mesmo. É a palavra de Deus. E esse padrão, meus irmãos, é que deve gerir e gerenciar e guiar e orientar a minha e a sua vida. Esse é o perigo, irmãos, inclusive, da educação hoje, pública ou privada. Ela não possui um norte. Ela vai na brisa, nas marés que a sociedade está levando. Me apresentaram a possibilidade que vai dar abertura de mais uma escola confessional aqui na nossa cidade. Dei pulos de alegria. Porque esse é o único jeito, meus irmãos, de blindar os nossos filhos na parte educacional das influências que existem hoje, que são ambientes educacionais confessionais, quer sejam em casa ou em um ambiente institucional.
Não vejo outra maneira. Escolas no Brasil, porque talvez você esteja pensando, né, na nossa provincial Roraima, mas escolas do Brasil já tem banheiro unissex e os alunos protestando, homens, rapazes, vestindo o uniforme feminino, protestando sobre a ética do uniforme. Isso não é de hoje, tem algum tempo que está acontecendo no Brasil. Então, enfim, como que a gente vai navegar nessas águas? Com o mapa, com a bússola que o Senhor já nos dá na sua palavra. Nós temos isso aí para nós em abundância. Voltando para o nosso uso da língua, a gente faz várias digressões aqui, né? Mas estamos falando sobre o padrão. No nosso texto, nós estamos falando sobre gracejos imorais. Essa é a tradução de uma palavra grega que significa literalmente aquilo que se transforma facilmente. Ou seja, não tem um padrão, né? Ele muda. É a conversa leviana, pecaminosa, que é cheia de duplo sentido, tais como palavras, trocadilhos e jogos de palavras. Novamente, isso é algo comum no uso na língua, na mídia. Em Efésios 5, temos 2 níveis de apelo que refletem a moralidade em nossas conversas, para prevenir isso que acabamos de ler. Vamos lá. O primeiro é a nossa santidade em Deus. Não devemos participar de nada disso, pois essas coisas não são próprias para os santos. Sermos santos, tal como o nosso Deus é santo, é um imperativo para o cristão, 1 de Pedro 1,16. E é a nossa própria identidade como sacerdócio santo e nação santa, 1 de Pedro 2, 5 e 9. O nosso alvo de vida deve ser que ela, diariamente, ou seja, a santidade, isto é, na prática, seja um reflexo da nossa posição santa em Cristo. Então, antes de seguirmos, irmãos, o que isso está querendo dizer? A santidade, meus irmãos, ela é tanto uma posição quanto uma vivência. Tá? Nenhuma novidade, já falamos isso na nossa igreja inúmeras vezes, mas vale a pena reafirmarmos. Você se converteu, certo? Dia 0 da sua conversão, tá? Marco 0. Naquele nanosegundo, você é posicionado como santo e justo em Cristo. Ok? Só que você acabou de se converter. Seu maço de cigarro ainda está no bolso, sei lá, ou a garrafa de uísque, ou a revista pornográfica, sei lá, está tudo lá ainda. Você acabou de se converter, Marco 0. Né? Não enxugou nem as lágrimas dos olhos ainda da sua conversão. Mas você já é santo e justo? É. Em Cristo. Aí, irmãos, começa o processo. Ok? O processo de santificação, é o que a gente está falando aqui, é onde a gente vai extirpar essas coisas da nossa vida. Então, o posicionamento de santo tira você do mundo. A santificação tira o mundo de você. Gostou? A frase não é minha, mas ela é bonita pra caramba. Porque ela comunica uma realidade de forma simples. Na conversão você é tirado do mundo, na santificação o mundo é tirado de você. E que às vezes leva um tempão. Né? Há transformações imediatas, mas há coisas que são um processo, algo que vai acontecer na sua vida aos poucos. Então, é esse processo, meus irmãos, que deve refletir a nossa posição. É como alguém que tem um cargo, geralmente a gente espera que essa pessoa tenha a liturgia do cargo, não é isso? Aquela posição. Porque o decoro. Porque não condiz, a pessoa está vendo de uma maneira com aquilo que ela representa na sociedade. Até a sociedade fala sobre isso, quanto mais nós que somos cristãos, ok? Esse é o primeiro nível. O segundo nível de apelo é a simples decência. Isso é o que a expressão que são inconvenientes do verso 4 quer dizer. Ou seja, não nos convém, pois lhe falta decência. Eu quero pegar, meus irmãos, um paralelo com o texto do Antigo Testamento que diz que o louvor, em relação ao nosso Deus, né? O louvor lhe cai bem. É tão interessante, meus irmãos, porque eu chamar glória para mim é vergonhoso. Mas Deus exigir glória para Ele, lhe cai bem. Glória pertence a Ele. Então, quando Deus exige ser glorificado pela sua criação, irmãos, não tem aí nada de errado. Absolutamente não tem como a gente dizer assim, mas Senhor, só gosta de atenção, é. Porque ele merece a atenção, ele merece o louvor, a adoração, a glória, a dignidade, tudo.
Nós não. Então, da mesma forma, meus irmãos, proporcionalmente contrária, aquilo que não é decente não nos veste, não nos cabe, não combina com a nossa novidade em Cristo. Não deveria participar da nossa vida. Isso, é claro, meus irmãos, vai muito além da fala, da língua, da comunicação, que é o nosso tema do nosso estudo, mas vai, por exemplo, na maneira, e aí já é uma discussão, né, longa, de como nos vestimos. A roupa é outra coisa, meus irmãos, que é só você acompanhar a moda. Tem até vídeos na internet que mostram a moda ao longo dos anos. E é tão interessante, meus irmãos, ninguém está argumentando que você venha com o vestido rastando no chão na semana que vem e tal, mas pega um vídeo desse e dá uma olhada como a barra do vestido vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, até limites inimagináveis. Engraçado que a roupa do homem vai apertando, vai apertando, vai apertando, até essa coisa ridícula de hoje em dia, da tal da skinny, da slim. Alguém tem alguma ilusão de que o mercado da moda quer honrar o seu corpo? Você tem essa ilusão? Você é tão iludido assim? Eu já expliquei para vocês, meus irmãos, em outra aula, muitos anos atrás, a minha irmã é formada na área. E de propósito eu perguntei a ela qual era o perfil da sua turma. Não lembro exatamente os números, mas vamos lá, tinha 50 alunos. Desses 50, a maioria esmagadora eram mulheres. Certo? E a outra parte não era homem. Deixa eu explicar de novo. Dessa turma, a maioria esmagadora eram mulheres. E da outra parte, que sobrou, não eram homens, pelo menos não de verdade. A maioria dos que sucediam eram esses que eram homossexuais. E é por isso que a moda tenta sempre expor o corpo feminino e, de certa forma, expor o corpo masculino. Pode procurar. Faz um estudo, faz uma análise de como tem caminhado a moda. Irmãos, a não ser uma camisa, uma t-shirt normal, né, uma camisa tal, você já reparou que, via de regra, a roupa feminina é mais transparente? Ou você não olha essas coisas? É incrível. Você conseguiria imaginar uma camisa para mim com uma gola V aqui? Mas é facilmente encontrado para o público feminino. E assim vai. Então, quando a gente está falando, meus irmãos, de decência, a gente pode falar aqui de um monte de áreas da nossa vida. Onde é uma palavra mal compreendida, né? A modéstia, ou seja, um comportamento de determinados padrões, é completamente ignorado. Né? O triste, meus irmãos, é quando a gente vê como que o povo de Deus gosta de flertar com essa área bem limítrofe, né? Outro dia mesmo, eu e minha esposa estávamos falando sobre isso e eu falei para ela, tanto você como todas as irmãs da igreja têm autorização prévia, carta branca. Se está faltando distintivo, eu mando imprimir, deu para vocês, para ser fashion police, polícia da moda. Não para saber se a pessoa está bem vestida ou não, mas sobre a questão de decência. E meu irmão, minha irmã, se alguém chega para você e diz que a sua roupa não está dentro de um determinado padrão, você pode até pedir uma segunda opinião, mas leve a sério. Porque não é besteira. Não é coisa para si. Porque existe uma intencionalidade na maneira como a moda é feita. Ok? Mas voltando, irmãos, as coisas ocultas, as coisas reprováveis, as coisas indecentes não nos vestem bem. Seguindo, advertências contra a conversa sensual. Em Efésios 5:6, Paulo nos adverte contra aqueles que nos enganam com palavras vãs ou tolas. Isso engloba tudo aquilo que é engano e contrário ao que Deus entende como verdade. E sobre isso, ele determina a sua ira. É o resto do versículo. O contra-ataque vem em afirmar
que os que se apegam a padrões bíblicos são legalistas e que precisamos estar atualizados e contextualizados. Tudo isso são apenas racionalizações para proteger o nosso orgulho, para que ele não tenha que reconhecer que está errado. Outra coisa que Paulo nos adverte está na sequência no verso 7. Ele nos adverte contra a associação com a decadência moral. Portanto, não participem com eles dessas coisas. E Tiago ainda é mais franco. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Tiago 4,4. Uma terceira questão é lembrarmos que somos filhos de Deus. Efésios 5:8 e 14. Fomos removidos das trevas. Assim, quando retrocedemos a antigos padrões, comprometemos nossa comunhão com Deus e transgredimos a vontade daquele que nos tirou das trevas para a luz. E aí está a abundante evidência bíblica dessa afirmação. Colocando de forma prática a conversa sensual, o que ela faz, meus irmãos? Ela neutraliza a nossa sensibilidade para com a pureza moral. Aquilo que já falamos. Você vai se acostumando com esse ambiente. É mais ou menos aquela história de como você faz cozinha a rã, né? Você coloca na água na água fria, desculpe, e ela fica de boa ali na panela, né? Aquário novo. Tem mais amiguinhas aqui. E você liga o fogo. E ela morre e nem sabe. Porque ela não percebe a gradual mudança na temperatura. Contribui para uma tendência mental sensual. Aqui está se referindo, meus irmãos, a como nossas sinapses, nossos processos mentais ficam acostumados com a coisa ruim. Tal como mencionei, irmãos, sobre a questão do como que um filme de exorcismo, 40 anos depois, com o outro, já não, o pessoal só fica, efeito especial legal, ou leva um sustinho aqui, um sustinho acolá, né? Poucos aqui eu acho que ficam com medo de ir na cozinha depois de noite. A maioria sabe que aquilo é só ficção. Tem gente cutucando os outros aí. A gente sabe que aquilo, né, passou, acabou. Então, da mesma maneira, meus irmãos, a ambientação constante, com fraseado, expressões, textos, né, sensuais, provocam essa tendência mental na vida da pessoa. Isso também reflete, meus irmãos, falta de autocontrole. Claro, toda busca por pecado é, no fundo, falta de autocontrole. Eu simplesmente não quero abrir mão daquela sensação, daquele prazer, aquele momento bom, entre aspas, tá? O pecado, de fato, é sempre bom, aparentemente bom no começo. Eu não quero abrir mão daquilo. Eu não tenho o controle, a determinação de evitar. Leva as pessoas a crerem que somos sexualmente vulneráveis e ou flexíveis quanto aos padrões. Porque se elas começam a perceber que isso é algo que participa da nossa vida, da nossa fala, elas percebem ou supõem que o nosso padrão seja baixo, certo? E se você não quer ser vulnerável a ataques, a insinuações, a sugestões dessa área, eis aqui algo que deve estar completamente ausente da sua vida, é o uso disso em falas, né, ou qualquer coisa assim. Pastor, mas como é que isso acontece? Você está na lanchonete e você está com companhia de uma moça. Você começa a sugerir coisas sutis, né? Lembra da dessensibilização? Cada vez mais claras em direção à pessoa. O que você espera do outro lado? Que ela se sinta ultrajada e lhe dê um dramático bofetão? Não. Você espera que a pessoa responda positivamente. Isso acontece muito, atenção, isso acontece muito entre namorados. Você vai testando o terreno para saber até onde o outro permite que você vá. Às vezes com sua comunicação, às vezes com seus toques. Se você vai testando o terreno e a pessoa não lhe
lhe põe no seu lugar, o que você faz? Você toma conta. Daqui a pouco você derrubou tudo. Mas como você sabe disso? É porque eu nasci ontem. Aliás, um grande erro dos jovens é achar que seus pais, né, simplesmente materializaram-se assim e não viveram as mesmas fases da vida. E, meus irmãos, é incrível como você não precisa de um pé de cabra para forçar as situações. A coisa é muito mais sutil do que isso. Muito mais sutil. Perigoso. Finalmente, rouba de Deus a sua glória como foco na nossa conversação. Claro. Aonde há glória de Deus, onde a impureza, a indecência está reinando. Nenhuma, né? Bem, Paulo faz duas sugestões para transformar padrões imorais de conversa. Devemos somente, não comente. Hoje eu estou bom de digitação. Devemos somente falar algo, diz o texto, que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Efésios 4, 29. Obviamente, a conversa moral não preenche este requisito e destrói em lugar de edificar. Ela causa erosão em nossa capacidade de resistir à imoralidade, não beneficia os que ouvem e promove o que é oposto ao pensamento bíblico. Em contraponto, devemos desfrutar do prazer e da alegria das ações de graça. Lá em Efésios 5,4 lemos isso, que tanto deve estar presente na mutualidade cristã. E qual a relação entre uma coisa e outra? Veja bem, quando alimentamos, mesmo que verbalmente, a nossa concupiscência, alimentamos também a nossa ingratidão pelo que temos na área sexual. Quer seja como solteiros, quer seja como casados. De certa forma, é uma autodefraudação. É o perigo da fantasia, mesmo que somente com palavras. Não sei se você entendeu o que está querendo dizer aqui, meus irmãos, mas se você, novamente, é solteiro ou casado e flerta com coisas que estão fora do escopo da sua experiência, por exemplo, qual é o escopo do sexo para um solteiro? Zero. Absolutamente zero. Qual é o escopo do sexo para um casado? O seu cônjuge. E acabou. Certo? Teologia de casal, né? Ou melhor, teologia sexual, classe 101. Básico do básico. Então, se o meu uso de linguagem indecente começa a se tornar algo costumeiro, frequente, o que eu estou dizendo? Eu não gosto dessa caretice da vida de solteiro. Eu preciso apimentar a minha vida com piadas, frases, coisas sutis que não deveriam estar participando da minha vida, porque não está dentro do escopo. Ok? Na vida de casado, meus irmãos, isso se refere a quando a gente precisa dessa emoçãozinha, digamos assim. A gente está dizendo que a gente precisa desesperadamente de uma emoção, de algo a mais na nossa vida. Isso, meus irmãos, é muito triste. A gente está dizendo que aquilo que nós temos abençoado por Deus não nos é suficiente. Então, meus irmãos, é esse perigo, como eu terminei aqui, o perigo da fantasia, mesmo que somente com palavras, ok? Outra coisa que Paulo fala, por outro lado, a pureza conserva nossas vidas desembaraçadas, livres para conhecer, experimentar e testemunhar das bênçãos que a liberdade em Cristo nos garante. Palavras úteis, cheias de graça e contentamento, construtivas e edificantes, são marcas de uma língua verdadeiramente transformada. Olha o contraste. Olha a diferença que faz uma postura e outra. Essa é uma postura, meus irmãos, de alguém que está grato pelo seu momento na vida. Então, a palavra-chave aqui é contentamento. Quer seja, meus irmãos, nessa área que a gente está falando ou em qualquer outra, toda vez que eu não me conformo com aquilo que Deus está me dando, ok? Eu me vejo aí ser uma vítima das pessoas ou de Deus, o que eu vou buscar está fora da vontade de Deus. Eu estou forçando as situações que não deveriam estar presentes na minha vida, ok? Para terminar, irmãos, línguas que glorificam o nome de Deus e refletem a pureza são de valor para Deus, porque o estão glorificando. E também são de valor para o próximo, porque estão edificando.
Assim, quando nossas palavras chegarem aos ouvidos das pessoas, que sejam sem bips, como a gente começou lá na nossa ilustração, porque não há nada do que nos envergonhar nelas. Não há nada para ser editado, não há nada para ser removido. Sabe, irmãos, eu me converti muito cedo, né? Mas eu me lembro claramente de momentos da minha vida onde palavrões e piadas eram o tchan, né? Você mostrava certa afirmação, talvez particularmente como um menino. Certa feita eu fui para uma colônia de férias na Marinha. A Marinha faz essa colônia de férias e meus pais me inscreveram, fui para lá. E até então o meu universo era realmente muito restrito. Era a minha rua e a minha escola ficava na minha rua. Eu morava aqui, a escola era 150 metros mais adiante. E eu jogava bola ali, porque nós tínhamos medo dos meninos da rua de baixo. A gente ficava ali, na ladeira, né? A gente só ia lá na rua de baixo de grupo. Eu ia falar gangue, mas tudo bem. Grupo. Então a gente ficava lá na nossa, né? Jogando na ladeira. Assim que eu joguei durante muitos anos. E aí eu fui para a colônia de férias e voltei. Quando eu voltei, o meu repertório estava renovado. Para um grupo, meus irmãos, olha só, não tinha crente lá não, tá? Só eu que ia de vez em quando na igreja, tal. Eu confesso que eu nem lembro se esse evento já foi depois da minha conversão ou não. Como eu disse, conversão é um processo, né? Depois eu converti com 10 anos, então foi muito novinho. Mas eu sei que eu voltei e eu estava num grupo que muito mal falavam que droga. E eu voltei com um repertório cheio de bips. Me achando. Devo ter crescido uns 5 centímetros nessas férias aí, porque eu sou mais homem agora. Repertório de piada, então, chegou um ponto que os meus colegas, tudo incrédulo, viraram para assim, cara, o que aconteceu contigo? Algo que dificilmente aconteceria no século XXI, infelizmente, né? Mas meu ponto aqui, meus irmãos, é que essa sociedade talvez não exista mais. Mas ela mostra, meus irmãos, como que até de forma tão tosca, ela sabe reconhecer determinadas coisas como certo e errado. E assim, eu sei que a gente vive num mundo que está de pé de cabra, tentando invadir, né? O tempo todo. Mas eu acredito, meus irmãos, que quanto mais coisa boa nós colocarmos para dentro, coisa boa nós temos para colocar para fora também. O contrário do lixo para dentro, lixo para fora, que eu mencionei mais cedo. Então que Deus nos ajude, quer seja quando nós mencionamos sobre o nome do Senhor ou em qualquer outra área, a sermos criteriosos. Essa é uma ótima palavra, né? No que usamos. Eu sei que para alguns aqui isso é uma coisa pacífica, mas especialmente os nossos jovens que estão constantemente em ambientes que nós possamos cuidar dos nossos filhos e como eles são influenciados onde quer que eles estejam, escola, amigos, para que Deus seja glorificado em tudo aquilo que a gente fala. Alô. Que nem pit stop. Para que Deus seja glorificado, meus irmãos, na forma como nos falamos, na forma como nos comunicamos e que isso comece em nossos lares desde cedo, ok? Vamos orar? Deus amado, nós pedimos que o Senhor nos dê esse critério que mencionamos, de ver de maneira criteriosa no nosso dia a dia, em um mundo, ó Deus, que está cada vez mais perdido em padrões que eles mesmos não sabem definir quais são. Obrigado, ó Deus, pelo nosso tempo aqui nessa manhã, que essas lições que temos tido, ó Deus, de forma tão abrangente sobre o uso da nossa língua, da nossa comunicação, possam refletir para que sejamos bênção na vida uns dos outros e possamos, ó Deus, usar essa ferramenta que Tu destes, ó Deus, apenas a nós, na Tua criação, possamos usar, ó Deus, de maneira que glorifique o Senhor e edifique as vidas, edifique as pessoas. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém.